Esta é a WBCQ, o rádio trazendo ao mundo a última chance, direto de Monticello, Maine, Estados Unidos. Crimes violentos, agitação política, instabilidade financeira. Tudo aponta para uma crise iminente, uma crise como nenhuma outra. Sintonize a rádio World Last Chance para saber como você pode se preparar espiritualmente para o que está por vir. Rádio WLC, preparando um povo para o retorno iminente do Salvador. Olá, bem-vindos à Rádio WLC. Obrigado por nos sintonizar. Eu sou seu anfitrião, Cris Deluca. E eu sou Will Santos. Obrigado por se juntar a nós em mais um programa. Aqui na WLC, trabalhamos muito com profecias. Um número crescente de pessoas no mundo de hoje acreditam que o fim está próximo devido às condições do nosso próprio mundo. Mas, quando você pensa sobre isso, essa não é uma grande evidência, uma vez que o mundo já enfrentou muitas crises antes. E muitas vezes o que acontece é que as coisas ficam muito ruins e então o tempo passa e volta a ficar melhor de novo. É cíclico. Exatamente, é cíclico. Não estou dizendo que as coisas não estão ruins no mundo de hoje e de que não estão piorando. Só estou dizendo que não é a principal evidência de que estamos perto do fim. E o programa de hoje, Testemunhas de Iá, sua missão e morte. Nós da WLC acreditamos também que o mundo acabar-se-á em breve, mas acreditamos nisso com base em algo mais confiável do que o fluxo cíclico e flutuante dos eventos atuais. Podemos saber que o tempo está chegando a seu fim em decorrência das profecias. Quando os eventos atuais se alinham com a profecia, isso é extraordinário e você pode saber que o fim realmente está próximo. Antes de entrarmos na discussão de hoje, no entanto, quero que os ouvintes que nos escutam pela primeira vez saibam que vocês nos ouvirão referindo-se ao Criador usando os nomes com os quais você pode não estar familiarizado. A Bíblia nos instrui a invocar o nome do Senhor, mas Senhor é apenas um título, assim como Deus, e esses não são seus nomes reais. O nome real para Deus é Yahweh ou Yah. Então, o original bíblico nos pede para invocar em nome de Yahweh, e é isso que gostamos de fazer aqui. Nós preferimos usar o nome real do Pai. O nome do Salvador é muito parecido com o do seu pai. Seu nome, como todos sabemos, significa Yahweh salva, e é pronunciado Yahushua. É fantástico saber que o nome do Salvador seja uma promessa, Yahweh salva. Realmente é, não é mesmo? Isso nos garante que seja o que for que precisemos, Yah proverá. E é realmente sobre isso que eu quero falar hoje. O fim do mundo, o tempo de angústia, a grande tribulação. Todos esses são tópicos pesados que aterrorizam muita gente. Enfrentar um futuro onde o diabo está no controle aterroriza qualquer um. As Escrituras nos dão alguma garantia ou qualquer promessa específica a qual os crentes possam se apegar e que possam ajudá-los a encarar os dias em que se seguem? Sim, as Escrituras nos dão esta garantia. Na verdade, eu gostaria de partilhar com você uma profecia que eu, pessoalmente, acho muito reconfortante. Vamos então seguir em frente. Sou todo ouvidos. Primeiro, quero voltar a algo que você acabou de dizer, mas eu quero abrir um parênteses aqui. Lá vem você aprontar alguma. Você disse que no futuro o diabo estaria no controle. Sim, disse. Isso não é verdade. Muitas pessoas acreditam nisso, mas não é verdade. Yahweh está no controle e ele sempre estará no pleno e total controle de tudo. A profecia sobre a qual eu quero falar hoje revela isso de uma maneira que eu acho muito poderosa. É bom saber. Acho que todos podemos nos beneficiar de algumas palavras que nos trazem ânimo, porque os dias que se seguem são muito tenebrosos para todos os seres humanos. Eu não me importo de admitir que achei a descrição bastante perturbadora também. Claro, o medo é uma reação humana normal, até diria saudável ao perigo.
As únicas pessoas que dizem que não têm medo são aquelas que não têm astúcia para reconhecer o perigo. Isso é verdade. O medo pode ser uma coisa muito boa. Pode nos levar a orar e suplicar pelas promessas, pedindo ao Pai que nos proteja de qualquer perigo. Isso não significa que você não tenha fé. De fato, quando você sente medo, é o momento que você deve exercer fé. Eu nunca pensei nisso dessa maneira, mas você está certo. Em Romanos 8, Paulo faz a pergunta: se Iar é por nós, quem será contra nós? Isso é o que todos nós precisamos ter em mente. Recentemente tivemos um programa de rádio sobre as disposições ou regras de combate na luta entre Iá e Satanás. Certo, estes são parâmetros que Yahweh estabeleceu para garantir que tudo seja mantido justo e que todos tenham oportunidades iguais a serem salvos. Se você perdeu esse programa, você pode encontrá-lo em nosso site. Basta ir ao www.worldlastchance.com/português e clicar no ícone Rádio WLC. Algumas pessoas sentem-se desconfortáveis com essa ideia de que Yahweh está sujeito a certas regras. Mas o que prova que ele está no controle e sempre permanecerá é o fato de que ele estabelece as regras. E ele as estabelece e faz com que Satanás as obedeça também. E discutimos isso em outro programa de rádio e na profecia que indica esse fato, que é encontrado em Apocalipse 11. Eu gostaria de voltar neste assunto de novo, porque nós não tivemos tempo de falar tudo o que nós gostaríamos de abordar naquela oportunidade. Tivemos que deixar de falar algumas coisas, mas quero cobrir isso hoje, porque é nessa profecia que encontramos nossa garantia para os próximos dias. Você pode, por favor, Chris, abrir em Apocalipse capítulo 11? Ok, já abri. Então, comece a ler no verso 1 e eu farei algumas considerações enquanto você faz a leitura. Apocalipse 11, versículo 1 diz: Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: Dispõe-te e mede o santuário de Iá, o seu altar e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Bem, aqui João é instruído a medir, mas medir o quê? Medir o santuário de Iá? Aqui o santuário de Iá não é um templo literal. Este é um símbolo para o corpo de Cristo. Você se lembra de 1 Pedro 2, verso 5? Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Iá por intermédio de Yahushua. Ok, sim. Todos os que já tomaram o nome de Cristo afirmando ser cristãos devem passar por uma avaliação. Aqueles que o rejeitaram ou nunca responderam ao apelo do Espírito Santo, esse é o tribunal que é dado aos gentios, e a João foi dito que esses seriam colocados de lado. Mas aos crentes e àqueles que responderam ao apelo do Espírito Santo devem ser medidos. Yahweh não irá forçar levar ao céu alguém que lá se sentirá miserável e que não ama ou que não tolera sua lei de amor. Ele sempre respeita nossa liberdade de escolha, não é verdade? E é isso que está acontecendo aqui. Agora, para ser medido, existe um padrão que deve ser usado, e é o mesmo padrão para todos. Jeremias 9 nos diz que Yahweh se deleita na justiça, e é isso que vemos acontecer aqui. São as regras de como Iá atua, e tudo é bastante justo, porque ele está no controle. Ok, continue lendo, pois é a partir daqui que começa a ficar interessante. Darei às minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda a sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem.
Nós sabemos por meio de outras partes do Apocalipse que Satanás está trabalhando durante esse tempo com poder sem precedentes, poder esse que não é ilimitado. Ele não está no controle de tudo, mas ele está trabalhando com um poder incrível. O próximo capítulo termina com as palavras: irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Iá e têm o testemunho de Yahushua, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Isso me lembra da advertência que é dada em 1 Pedro 5,8, que diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Excelente! E é isso que o diabo está fazendo, e seus esforços só tendem a aumentar. Temos também algumas outras partes do Apocalipse que dizem que o diabo tem seus assistentes, e 2 em particular são simbolicamente referidos em Apocalipse como a besta e o falso profeta. Essas 2 entidades trabalharão em estreita colaboração com o diabo, cooperando com ele em seus esforços para enganar o mundo e influenciar o máximo possível de pessoas a se perderem. Mas Iá tem 2 testemunhas que fazem frente à besta do maligno e do falso profeta. As regras de combate de Iá em ação: manter todas as coisas justas e iguais. Em teoria, as regras de como tudo deve ser justo e equilibrado são a nossa garantia de que Iá continua no controle. Mas é o ministério das 2 testemunhas que provam isso. Quem são elas? Nós conseguimos saber quem são elas? Não, uma vez que isso ainda não nos foi revelado. Mas podemos supor que elas serão pessoas humildes e que renderam totalmente suas vontades às de Iá. Nós também podemos saber que ele está mesmo agora as preparando para fazer este grande trabalho para ele. Mas que tamanha obra é essa que elas fazem? Qual é a sua missão? Primeiro de tudo, vindo da última geração, sabemos que elas saíram da condição de Laodiceia e elas não são cegas. Em vez disso, elas receberam um grande discernimento espiritual. Isso se deve ao fato de que elas são referidas como 2 oliveiras e 2 castiçais, e o azeite de oliva simboliza a verdade pura. Já o candelabro de 7 ramos queimava azeite puro, e era em si um símbolo do Espírito Santo. Ao se renderem totalmente a Iá, as 2 testemunhas têm uma doutrina pura e estão cheias do Espírito Santo. Que descrição fantástica! E é assim que lhes é permitido realizar este grande trabalho. Elas atenderam aos reclames da verdadeira testemunha para que comprassem dele o colírio que salva. E elas também são profetas. Apocalipse 11:3 nos diz que elas profetizaram por 1260 dias. O que equivale a 3 anos e meio em um tempo literal. Elas assumem uma posição contra Satanás e suas forças, uma posição contra o erro. Aqui em Apocalipse diz que elas também fazem milagres. Sim, elas são mestres. Yahweh as capacita a realizar milagres pela mesma razão pela qual Yahushua foi autorizado a fazer milagres, para confirmar a fé do povo, e isso acontece bem no finalzinho. Não há tempo para titubear. Yahweh quer dar todas as evidências possíveis, a fim de que todos possam discernir claramente entre verdade e erro, realidade e delírios. Acho interessante que os tipos de milagres que elas fazem apontam para Elias, e inclusive no verso 6 nos dito que elas são capazes de fechar o céu para que não chova. Isso foi o que Elias fez. E há uma razão para isso. Vá rapidamente, Chris, para Malaquias 4 e leia para nós os versos 5 e 6. Certo. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia de Yahushua. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. As 2 testemunhas são o cumprimento desta profecia. Sim, e apontam para João Batista, pois ele era um tipo de Elias. Mas o completo cumprimento desta profecia é encontrado na missão dessas 2 testemunhas. Elas são enviadas por Iá para abrandar os corações das pessoas para a verdade, as levando ao arrependimento e fazendo com que elas voltem-se a ele. Tudo bem, segura esse teu pensamento. Vamos fazer uma pausa muito curta e quando voltarmos, quero saber mais sobre a missão delas e o impacto que isso causará. Voltamos já já!
Se eu te perguntasse quando um dia começa, o que você diria? À meia-noite? É quando um dia muda sua data para o outro dia. Mas, se eu fosse te perguntar quando o sábado inicia-se, qual seria a sua resposta? Muitas pessoas entendem que o sábado começa às sextas-feiras ao final da tarde, no horário do pôr do sol. A verdade chocante, no entanto, é que as escrituras revelam quando um dia começa, mas não é nem à meia-noite, muito menos ao pôr do sol. Se você gostaria de saber quando inicia-se um dia de acordo com a Bíblia, vá ao nosso site em www.worldlessons.com/português e procure o vídeo Quando Começa um Dia. Quando Começa um Dia no www.worldlessons.com/português ou procure vídeos da WLC no YouTube. Ao olhar para a missão das duas testemunhas de Iá, conforme descrito em Apocalipse 11, vimos como elas são um tipo de Elias, assim como João Batista foi. Sim, elas chamam a todos ao arrependimento e as preparam para a vinda do Salvador. Poderíamos dizer que elas também são como um tipo de Moisés? O verso 6 diz: elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Essas passagens, obviamente, faz referência a Elias, ligando o tipo de trabalho que elas farão ao que ele fez. Mas, então continua e diz que elas, abre aspas, têm autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Isso é o que Moisés fez. Ele trouxe pragas sobre o Egito e foi o primeiro a transformar água em sangue. Me parece que as duas testemunhas são também um tipo de Moisés. Isso é muito perspicaz. Chris, e eu estou feliz que você tenha falado nisso. Você está certo, sim, pois elas realmente são um tipo de Moisés. Agora, a missão de Moisés era diferente da de Elias. A missão de Elias, como dissemos, era conclamar as pessoas ao arrependimento. E qual foi a missão de Moisés? Levar o povo à terra prometida. Exatamente. E para que isso fosse possível, o que ele fez? Bem, primeiro, ele as ensinou. Ele era o canal por meio do qual Iahua deu sua lei. Ela é até referida como sendo a lei de Moisés, embora na realidade seja a lei de Iá. Sim, veja, nos dias de Elias o povo daquela época já tinha a lei, mas alguns deles estavam fazendo pouco caso dos mandamentos e não estavam mais vivendo a verdade, e outros até se rebelaram totalmente contra ela. Então a missão de Elias era chamá-los de volta à lei de Iá e que retornassem à lei de Moisés. A missão de Moisés foi diferente. Os israelitas que ele guiou para sair do Egito nunca conheceram a lei de Iá. Fora esquecida durante os anos de degradação e escravidão no Egito. As duas testemunhas são um tipo de Moisés na medida em que trazem à tona o que realmente significa a lei de Iá para aqueles que nunca souberam de que ela ainda é requerida de ser observada. Você ainda está com a tua Bíblia aberta em Malaquias 4, Chris? Sim, aqui está. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia de Yahushua. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Estes são os versos 5 e 6. Volte um verso e leia o que o verso 4 tem a nos dizer. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Agora, essa parte é interessante. Aqui temos a missão de Elias e Moisés combinadas, e nos dizem que devemos lembrar da lei de Moisés com os estatutos e juízos. Esses são o sábado e as festas anuais, e nos é dito para que lembremos delas porque elas foram esquecidas. Um novo calendário ocultou o verdadeiro sábado, e o mundo de hoje entende que o sábado é o sábado bíblico, mesmo que esta não seja a verdadeira concepção. E eles também foram esquecidos no sentido de que as pessoas entenderam que após o Calvário, a lei de Moisés perdeu sua validade. No entanto, este pensamento não está correto. Nós temos as palavras do próprio Yahushua em Mateus 17. É aí que temos o relato da história do Monte da Transfiguração, onde Pedro, Tiago e João viram o Salvador transfigurado em luz, e aparecendo com ele, dois outros, senão Moisés e Elias.
Mas ainda mais significativas foram as palavras do Salvador no caminho de volta do monte. Você se lembra que os discípulos estavam confusos. Eles disseram: "Por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro?" Você se recorda disso, Chris? Sim, porque aqui estava, obviamente, o Messias. Então, por que Elias não tinha vindo primeiro? Vamos deixar que Yahushua responda isso. Leia os versos 11 a 13 de Mateus 17. Então, Yahushua respondeu: "De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio, e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles." Então, os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Então, aqui novamente vemos que João Batista era um tipo de Elias. Mas o que é mais interessante são as palavras do Salvador no verso 11. Ele diz: "Elias virá e restaurará todas as coisas." Nós tendemos a nos concentrar nisso e focar na conexão com João Batista, mas no verso 11, Yahushua está fazendo uma profecia. Ele está dizendo: Elias realmente virá primeiro, e esse é um tempo futuro. Essa é uma profecia das duas testemunhas. E o que elas fazem? Elas restauram todas as coisas. Esta é claramente também uma referência à profecia de Malaquias 4. E esse ponto é o que as pessoas estão perdendo de vista. A cristandade foi levada a pensar que a lei divina foi dada apenas para os judeus e depois foi cravada na cruz. E é verdade que ninguém será salvo pela observância da lei, mas ninguém será salvo deliberadamente de uma forma a desafiá-la. Eles a transgredirão. Isso é rebelião e desobediência. E foi por uma rebelde desobediência que Adão caiu. Desta forma, em Mateus 17, temos a profecia de Yahushua de que um tipo de Elias será levantado para restaurar todas as coisas. E isso é uma referência à profecia de Malaquias 4, a qual afirma que o que deve ser restaurado é a lei de Moisés com seus estatutos e juízos. Estamos falando de uma restauração da lei divina. Sim. Agora, nada que traga sacrifícios por meio de sangue será restabelecido. Isso foi cumprido na cruz quando o Cordeiro de Iá morreu. Portanto, o derramamento de sangue não deve ser restaurado e tampouco faz parte da lei dos 10 mandamentos. No entanto, o sábado faz. Não acredito que esta será uma mensagem muito popular e agradável aos que a ouvirem. Absolutamente não. Obediência requer autossacrifício e isso nunca é popular. As duas testemunhas cumprem fielmente seu dever e sua missão, mas o farão em face da crescente oposição e do ódio inspirado pelo maligno. Eu também posso vê-las sendo acusadas de crime de ódio, pois muitos países têm agora essa prática. Quando elas começarem a trazer a verdade ao mundo, os que estiverem no poder não irão gostar nada disso. Vamos continuar lendo Apocalipse 11 e ver o que acontece a seguir. Tudo bem. Onde estávamos? Ok, versículo 7. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros. Portanto, esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Você está certo de que os poderosos vão odiar as duas testemunhas. O mundo não suportou a santidade de Yahushua e o mataram depois de apenas 3 anos e meio. O mesmo ocorrerá com as duas testemunhas. Elas estarão inteiramente entregues à sua missão e que a beleza da sua santidade serão vistas em suas vidas e como Salvador o mundo não será capaz de suportá-lo. Depois de 3 anos e meio, elas serão assassinadas. Eu gostaria que nós tivéssemos mais tempo para entrar nesta particularidade, mas infelizmente não temos. E, como não será possível de ser abordado no programa de hoje, eu vou me adiantar e dizer que as duas testemunhas serão mortas em Roma, especificamente no Vaticano.
Nós cobrimos sobre esse tópico em um dos nossos programas anteriores. Então, se você perdeu, você ainda pode ouvi-lo em nosso site, no www.worldlastchance.com/português. Clique no ícone do WLC Rádio e depois procure nos vários programas de rádio listados lá. Procure pelo episódio intitulado A Grande Babilônia é Roma. Muita gente acha que a grande cidade é Jerusalém, mas não é. Nós não estamos pedindo para que você acredite no que estamos ensinando aqui. Gostaríamos de convidá-lo a estudar, porque a cidade do Vaticano é realmente o que a profecia se refere. A verdade carrega consigo um grande peso. Ela é poderosa e a mensagem das duas testemunhas será muito convincente. Isso fará com que os líderes da cristandade fiquem em pânico quando virem pessoas aceitando as verdades apresentadas pelas duas testemunhas. E, como todos sabemos, o medo pode transformar-se facilmente em ódio. E se transformará. As duas testemunhas serão mortas na cidade do Vaticano. Aqueles que lutaram para que a verdade não fosse propagada entre as pessoas realmente celebrarão suas mortes. Parece quase inacreditável, mas em tempos de medo e caos, os quais sabemos que estes tempos virão, coisas estranhas terão seu lugar. Todos estes acontecimentos envolverão as duas testemunhas. Seu ministério, sua missão, até mesmo suas mortes servirão para alertar a todos para a realidade dos tempos em que eles estão vivendo. Yahweh quer salvar tantas pessoas quanto ele puder, e desta forma ele permitirá que o martírio das duas testemunhas atraia a atenção para elas e sua mensagem. Vamos continuar lendo, Chris, Apocalipse 11 e ver o que acontece a seguir. Mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Yahushua, neles penetrou, e eles se erguem sobre os pés. E aqueles que os viram, sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora, houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Eloá do céu. As duas testemunhas selarão seu testemunho com seu sangue, mas elas não perderão suas vidas em vão. 3 dias e meio após elas serem assassinadas, Yahweh as ressuscitará e as levará para o céu. Assim como ele fez com Elias, da mesma forma, ele havia planejado fazer com Moisés. Podemos imaginar o horror que sentirão todos aqueles que terão suas vidas ceifadas quando este momento chegar. Na verdade, eu não quero nem imaginar. Isso está muito além de qualquer coisa que eu já experimentei. E não será só apenas isso. Ao serem ressuscitados, haverá também um grande terremoto. Sim, será. Eu acredito que o epicentro será o Vaticano, porque é onde as testemunhas foram assassinadas e é também onde as festividades estarão ocorrendo. Mas onde quer que o epicentro esteja, ali causará tremenda destruição. Eu acredito nisso, pois são edifícios antigos. Eles não são feitos de acordo com os padrões de hoje. O verso 13 diz que 7.000 pessoas são mortas no terremoto. Isso é um punhado de gente e é um terremoto de grandes proporções. Mais uma vez, o objetivo é para que as pessoas acordem de sua condição. Yahweh permanecerá no controle de todo este processo. Ele enviará as duas testemunhas para trazer a verdade ao mundo e lembrar a todos da lei de Moisés, a fim de levá-los ao arrependimento. Ele permitirá que suas mortes chamem a atenção para sua mensagem, e então ele os trará de volta à vida à vista de seus inimigos e os conduzirão ao céu. E tudo baseado em seu amor incondicional. E Yahweh não quer que ninguém se perca. Ele quer que todas as pessoas estejam despertas e conscientes, e se coisas absurdas tiverem de ser feitas, ele o fará. De certa forma, isso traz muito conforto para cada um de nós. As Escrituras dizem que as únicas pessoas que irão se perder serão aqueles que, apesar das evidências que mostram ao contrário, se apegam obstinadamente ao erro. Aqueles que querem permanecer em rebelião contra Yah serão os que estarão perdidos. Eles finalmente cometem um pecado imperdoável, que é o de rejeitar o chamado do Espírito de Yah até que eles não respondam mais a ele. Aqueles que são salvos serão aqueles que escolheram submeter suas vontades a Yah e permitir que ele os recrie à sua própria imagem. Aqueles que aceitaram pela fé o sangue de Yahushua derramado em seu favor.
Aqueles que estarão perdidos também serão aqueles que escolheram esta condição, uma vez que eles escolheram rejeitar o chamado do Espírito Santo. Eles escolheram virar as costas para a verdade, e suas escolhas foram respeitadas. Por isso, finalmente, tudo estará embasado de plena justiça. Eu estou muito feliz de servirmos a um Pai que se deleita na justiça. Fique ligado, pois retornaremos já já! Você está ouvindo a Rádio World Last Chance, na WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador. Você gostaria de saber o que significa o nome pessoal do Criador? Se você tem ouvido a Rádio WLC, você já deve saber que usamos o nome real do Criador, que é Yahuwah, em vez de vários títulos que também podem se referir a deuses pagãos. Mas você sabe o que o nome dele realmente significa? Se não, cremos que você deveria. É muito bonito e inspira nossa fé de uma forma incrível. Em nosso link www.worldlastchance.com/português, procure a série de artigos em 4 partes com o título Seu Nome é Maravilhoso. Sua fé será fortalecida e seu coração transbordará de amor ao aprender o que o nome sagrado significa para você. Vamos ver que pergunta temos para o Will responder hoje na nossa caixa de mensagens diárias. Ela vem de Megan Davis, em Swansea, no país de Gales. Ela escreve: minha mãe sempre foi uma cristã muito devota e que tem acreditado muito na certeza de que a fé traz. No ano passado, ela foi diagnosticada com uma doença terminal. Isso a levou a uma verdadeira crise e sua fé se abalou, uma vez que ela acreditava que se ela tivesse fé suficiente, Deus a curaria. Ela está morrendo e está se culpando por não ter fé suficiente. Que sentimentos posso transmitir a ela para ajudá-la a superar este momento e restaurar sua fé? Isso é difícil de lidar. As questões de saúde, de alguma forma ou de outra, são difíceis de serem encaradas, porque as doenças crônicas são deprimentes. Juntando a isso, quando se tem uma crise espiritual, as coisas tendem a ficar mais difíceis. No entanto, eu acredito que as Escrituras possuem a resposta que a sua mãe precisa. Antes de continuar, você sabe o que Megan quis dizer quando ela disse que sua mãe acreditava muito na certeza da fé? A certeza da fé é outro nome dado para o Evangelho da prosperidade. Ah, certo. O evangelho da saúde, da riqueza, é a crença de que a vontade de Yahuwah é para que todos os crentes estejam gozando de uma perfeita saúde e sejam financeiramente abençoados. Correto. O Evangelho da prosperidade ensina que você não pode se autodoar a Yahuwah. Então, se você der, digamos, R$100 em ofertas e doações, ele é obrigado por sua honra a te devolver R$1.000. É como se fosse um contrato que está condicionado ao tamanho da sua fé. E é por isso que a mãe de Megan acredita que ela não foi milagrosamente curada porque ela não tem fé? Sim, e é o que está aparecendo. Vamos deixar Yahushua responder à pergunta de Megan. Você poderia abrir, Chris, no capítulo 9 de João e ler os 3 primeiros versos? Caminhando, Yahushua viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Yah. Os fariseus faziam que os judeus acreditassem que as enfermidades ou as doenças eram o castigo de Yah pelo pecado cometido. Este é o outro lado em acreditar que se você tivesse fé suficiente, Yah te curaria. Mas Yahushua rejeitou essa premissa por completo. Ele disse: nem ele pecou, nem seus pais. Em outras palavras, vivemos em um mundo pecaminoso e há sofrimento no mundo e haverá até que ele retorne. Mas isso não significa que o sofrimento é o castigo de Yah. Muito menos significa que, se você pudesse desenvolver uma fé tamanha, você seria curado. O sofrimento vai ocorrer em um mundo pecaminoso. Em primeiro lugar, esta era a razão que Yahuwah queria nos preservar de pecar, não era?
Sim, mas isso não significa que é o castigo direto de Iá pelo pecado. Vamos olhar para a vida de Yahushua. Ele sofreu mais do que qualquer outro na história. Isaías 53 descreve-o como o desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores. Ele foi oprimido e humilhado, fazendo-o enfermar. E claramente o sofrimento de Yahushua não foi porque ele pecou. Bem, sim, mas pode-se argumentar que foi porque ele estava levando os nossos pecados que ele estava tão aflito. Existem outros exemplos de pessoas que estavam levando uma vida em conformidade com a de Iá e que nós sabíamos que eles estavam vivendo corretamente e que ainda assim sofreram? Absolutamente. O apóstolo Paulo tinha o que ele chamou de espinho na carne. Algumas pessoas especulam que ele não conseguia enxergar direito, mas o que quer que fosse, isso estava impactando muito sua qualidade de vida. O que afetava sua capacidade de trabalhar como apóstolo. É verdade. De qualquer forma, de acordo com o próprio Paulo, ele orou sinceramente para ser liberto, mas ele não foi atendido. Onde encontramos este relato? Está em, vamos ver, 2 Coríntios 12. Comece a ler pelo verso 8, Chris. Por causa disto, 3 vezes pedi a Yahushua que o afastasse de mim. Então, ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Yahushua. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Yahushua, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Paulo aprendeu a se gloriar em suas fraquezas, porque pela fé ele podia ver o poder de Yahweh atuando nele por meio dele, porque ele estava em desespero de causa. Provavelmente o meu personagem bíblico favorito, porém, é o do profeta do Antigo Testamento, Eliseu. O sucessor do profeta Elias? Ele mesmo. Mas lembre-se, o profeta Elias foi levado ao céu por uma carruagem de fogo, e ele não morreu. Na verdade, ele está lá em cima, ainda vivo. Ele voltou à terra e foi visto em pé com Yahushua e Moisés no Monte da Transfiguração. Mas ele não morreu. Agora, quando chegou a hora de Elias ser levado ao céu, ele disse a Eliseu para que ele pedisse o que ele quisesse, antes que ele fosse transladado. Foi mais ou menos como o que Iá perguntou a Salomão. Certo, como um presente de despedida, como o que você gostaria de lembrar de mim. Você se lembra do que Eliseu disse? Bem, ele pediu que o espírito de Iá, que repousava sobre Elias, fosse dado a ele em dobro. Correto, mas francamente eu acho que Elias ficou um pouco surpreso. Acho também que sim. Na verdade, o profeta Elias até se surpreendeu com o que Eliseu havia pedido. Está aqui, deixe-me ler, está em 2 Reis, verso bem... eu vou ler os versos 9 e 10. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu, peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias, dura coisa pedistes, todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Até mesmo Elias não sabia se o que Eliseu pedira era possível. Mas que pedido bacana e humilde. Eliseu veio de uma família rica e ele poderia muito bem ter tido uma vida fácil. Mas em vez disso, o foco de seu coração era receber o suficiente do Espírito de Iá para que ele pudesse fazer o trabalho para nosso Pai Celeste. E nós sabemos a história. Eliseu viu Elias sendo levado para o céu e recebeu a porção dobrada do Espírito Santo. Eu lembro de ter lido uma vez que quando você conta o número de milagres que Eliseu realizou, dentre os registrados nas Escrituras eram exatamente o dobro do número de milagres que a Bíblia registra que Elias operou. Eliseu realizou mais milagres do que qualquer um, exceto o próprio Yahushua. Isso é fantástico. Se alguém quiser trabalhar para Iá, ele dará condições para que o trabalho seja realizado. Mas você poderia até pensar, bem, se Elias foi levado para o céu em uma carruagem de fogo, então Eliseu seria levado para o céu em 2 carruagens de fogo. Certo?
Quer dizer, isso faria sentido. Ele estava com a porção dobrada do Espírito Divino e ele realizou o dobro dos milagres se comparado ao seu senhor Elias. Sim, mas não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. Você diria que depois de receber uma porção dobrada do Espírito Santo e depois de tudo o que ele fez, Eliseu teria recebido a morte de um grande mártir ou no mínimo morrido sem dor enquanto dormia. Mas em vez disso, 2 Reis capítulo 13 nos diz que Eliseu adoeceu. E a maneira como é relatado nos indica que foi uma doença bastante longa e que o fez sofrer sobremaneira. Se alguém pudesse esperar pela cura por meio de uma oração de fé, pensaríamos sem titubear que esta pessoa teria sido Eliseu. E ainda assim ele não foi. Existem sérios erros teológicos no Evangelho da Prosperidade. E a ideia de que se você não recebe o que você está orando, é porque você não tem fé, e este é um desses erros. Pense nisso. Yahushua no Getsemane orou: passe de mim este cálice. E obviamente não aconteceu. Isso não aconteceu porque o Pai tinha um plano e o Salvador confiava nesse plano. E é por isso que quando ele pediu que fosse poupado daquele momento, ele também acrescentou: não se faça a minha vontade, e sim a tua. E também nossa fé pode ser fortalecida por meio dessas experiências. Podemos saber que o Pai não permite que nada aconteça em nossas vidas, que não escolheríamos para nós mesmos, se pudéssemos ver o glorioso plano que Ele está preparando para cada um de nós. Algo em que todos podemos nos apegar quando estamos enfrentando dificuldades e provações. É isso aí. Talib, do Cairo, Egito, pergunta: os católicos romanos também serão salvos como também são considerados cristãos? Vamos responder a segunda pergunta primeiro. Se os católicos são considerados cristãos, isso realmente dependeria de quem você perguntasse, Talib. Como eu não sou católico, eu diria que sim, eles são sim cristãos. Eles acreditam em Yahushua e o adoram, então sim. Eu os consideraria cristãos. Sua compreensão de seu caráter e salvação é diferente da minha. Eu diria que eles se baseiam mais na tradição do que nos escritos bíblicos, mas eu os consideraria irmãos e irmãs em Yahushua. Você disse que você os consideraria cristãos, mas eu ouço um mas em sua fala. Bem, os próprios católicos romanos, pelo menos aqueles que eu conheci, tipicamente não se classificam na mesma categoria que o resto da cristandade. Eles se veem, primeiro acima de todos e apenas como católicos romanos. Todos os outros são cristãos, mas eles são católicos romanos. Isso realmente me surpreendeu quando pela primeira vez eu ouvi um católico negar ser um cristão. Ok, primeira pergunta. Os católicos romanos serão salvos? Mais uma vez, isso dependeria. Isso dependeria de quem te perguntasse. Sim, isso também. Não, isso dependeria de cada indivíduo. Uma coisa que a Igreja Católica ensina é que não é apoiado pelas Escrituras, é que a Igreja Católica é, poderíamos dizer assim, a porta da salvação. Contudo, a Bíblia é clara em dizer que as pessoas não são salvas por meio da membresia da Igreja. Elas não são salvas por meio do que eles sabem ou em qual lista da Igreja seus nomes estão inscritos. Eu sempre lembro daquele verso de Ezequiel 14 que diz: ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvaria nem a seu filho nem a sua filha. Pela sua justiça, salvaria apenas a sua própria vida. Vamos dar nome aos bois. Há muitos cristãos, católicos e protestantes que são crentes apenas no nome. No entanto, os frutos do Espírito estão totalmente ausentes de suas vidas. Por outro lado, há muçulmanos, hindus, budistas e muitos outros que estão vivendo de acordo com toda a luz que têm, tentando viver honrosamente, fazendo bem aos outros e sendo gentis. Yahweh, que lê os corações, não vai unilateralmente declará-los perdidos simplesmente porque eles nunca tiveram a oportunidade de aprender mais verdades. Da mesma forma acontecerá com os católicos romanos. Se estiver no coração de um católico amar, honrar e obedecer a Yah, com certeza ele ou ela será salvo. Mas os católicos serão salvos apenas porque foram batizados dentro da Eucaristia e da comunhão católica romana? Não. E eles irão se perder só porque são católicos romanos? Mais uma vez a resposta é não. Tudo depende do que está no coração de cada um.
E podemos deixar essa decisão para IA, certo? Bem, este era todo o tempo que tínhamos para responder algumas perguntas, mas amaríamos ouvir de todos os nossos ouvintes. Você pode nos enviar uma mensagem acessando o nosso site www.worldlastchance.com/português e clique no ícone rádio WLC. É rápido e fácil. Nós gostaríamos de ouvir de você também. Olá, eu sou Laura Lee com sua promessa diária da palavra de IA. Bill McCartney é um ex-jogador de futebol americano. Entre 1982 e 1994, ele trabalhou como treinador principal da equipe de futebol da Universidade de Colorado, em Boulder, no Colorado. Ele detém recordes não só pela maioria dos jogos que foi o treinador, mas também pela quantidade de jogos em que saiu vencedor. Ele foi um excelente treinador e ganhou vários prêmios nacionais como treinador. Para todos que possam questionar, Bill McCartney estava literalmente no topo de sua carreira e mesmo assim ele decidiu se aposentar. Quando perguntado do porquê ele escolheria sair de uma carreira tão bem-sucedida, McCartney respondeu, abre aspas, estou deixando de ser treinador e vou levar um ano inteiro para reavaliar minhas prioridades. É Yahweh o primeiro? Está minha família em segundo lugar? E o meu trabalho está em terceiro? Fecha aspas. E foi exatamente isso que ele fez. Quando o ano acabou, Bill McCartney dedicou sua vida, tempo e talentos a Yahweh. Ele não mediu esforços para fundar o grupo de homens que se reuniam com o fim de renovar suas vidas com Yahweh. E esses encontros hoje são conhecidos como Guardiões da Promessa, uma organização que se concentra em levar homens a um compromisso espiritual mais profundo com Yah, algo que é difícil de encontrar no mundo em que vivemos hoje. Bill McCartney pode ter deixado uma carreira de treinador de futebol americano, mas uma nova carreira estava apenas começando, a qual tem sido uma bênção para milhares de pessoas. Às vezes na vida temos que começar de novo. Pode ser perturbador, desorientador, assustador e deprimente. Mas, se confiarmos em nosso Pai Celestial, isso também poderá se tornar nossa fonte de grandes bênçãos. O verso 7 do Salmo 138 expressa maravilhosamente a confiança que cada crente pode ter ao confiar nas promessas de Yah. Ele diz, se ando em meia tribulação, tu me refazes a vida, estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. Se as circunstâncias em sua vida o trouxerem a um ponto que você sente que está passando por um novo começo, continue a confiar na guia do seu Pai Celestial. Ele nunca o conduzirá em um caminho diferente do que você escolheria para si mesmo, se pudesse ver o fim desde o princípio da maneira com que ele pode ver. O versículo 11 do Salmo 42 indaga, por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Yahushua, pois ainda louvarei a ele, meu auxílio e Eloá meu. Lembre-se, com Yah todas as coisas são possíveis. Recebemos grandes e preciosas promessas. Vá e comece a reivindicá-las. Gostaria de gastar alguns segundos para te agradecer, Will, pela apresentação de hoje. É muito fácil se envolver em intrigas sobre o que está acontecendo no mundo de hoje. O mal perpetrado por indivíduos, igrejas e até pelos governos. E quanto mais nos concentramos no mal e no perigo real que ele apresenta, mais nossos olhos são desviados do Pai, de seu amor, seu poder e, infelizmente, Satanás vence. E então a discussão de hoje revelou como Yahweh está literalmente disposto a fazer de tudo o que for preciso para nos salvar. E isso nos conforta. Conhecer Yahweh é amá-lo. Você está certo, Chris. É muito fácil se concentrar na parte escura da história. Mas temos que lembrar, Satanás é um inimigo derrotado e esta guerra já foi vencida. O tempo está passando e pouco tempo resta para que a maior quantidade de almas tenham a oportunidade de escolher a salvação. A missão das duas testemunhas prova que Yahweh permanece no controle. Não precisamos nos preocupar enquanto permanecermos nas mãos de nosso Pai Celestial. Em 1841, o poeta Robert Browning publicou um drama em versos intitulado Pipa Passes. Devo confessar que eu nunca li seu livro. No entanto, há uma frase que, em minha opinião, é
particularmente digna de nota e algo que todos nós deveríamos ter em mente ao encararmos os dias que à frente estão. É apenas uma frase única, mas é poderosíssima. Diz: Deus está em seu céu e o mundo pode descansar em paz. Isso é maravilhoso e bastante verdade. Yahweh está em seu céu e ele está no controle. Então não importa o que aconteça, o mundo pode descansar em paz. É algo que todos temos que ter em mente. A verdade está sendo derramada e a verdade sempre requer a cruz da obediência. Em Lucas 9, Yahushua disse: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Quando o coração é convicto, somos confrontados com uma decisão. Obedecemos e seguimos, ou recusamos e rejeitamos. E isso é o que tudo se resume. Nossa escolha pessoal de levar a cruz da obediência e segui-lo, ou virar as costas e recusá-lo. Eu acho que muitas vezes nós tendemos a ver a caminhada cristã como uma escada que devemos, por meio de um esforço meticuloso e angustiante de autonegação, nos levantarmos e andarmos com nossas próprias pernas. Mas isso é nada mais do que a salvação pelas obras. A verdadeira salvação vem da aceitação pela fé do sacrifício de Yahushua em nosso favor e da entrega de nossas vontades a Yah. Podemos fazer essa entrega porque nós sabemos que Ele nos ama e confiamos de que Ele fará o melhor por nós. E isto só ocorre por meio de uma entrega diária à vontade de Yah. E, em essência, a caminhada cristã é cheia de renúncias. Ao entregar minha vontade ao Pai e pedir-lhe que escreva sua lei em meu coração, e quando eu estiver convencido de que algo que estou fazendo me impede de estar próximo a Ele, então escolherei me entregar, renunciando e me rendendo a Ele completamente. E talvez Ele traga à minha atenção um ponto de doutrina com a qual eu já tenha aceitado. A verdade requer obediência, que em certos momentos pode ser difícil. Tomemos como exemplo o sábado. Esse é um excelente exemplo de verdade que exige sacrifício. Quantas pessoas em todo o mundo lutam para conseguir este dia para adorar o Criador no dia que Ele nos pede que descansemos? Até casamentos foram desfeitos por causa deste ponto. Cada passo, no entanto, é um passo a mais para uma completa rendição. Não estamos nos arrastando rumo ao céu, mas estamos entregando nossas vontades a Ele em todos os pontos. E se você sente que está resistindo a esta entrega, esse é um alerta vermelho. Peça-lhe para te dar a vontade de fazer com que você se renda a Ele, e Ele irá te ouvir. Eu pessoalmente cheguei ao ponto de pedir a Ele que me fizesse querer e que me desse disposição de fazer a rendição de minha vida. E Ele o fez. Tudo o que você precisa a fim de se preparar para chegar ao céu, Ele te auxiliará. Ao nos doarmos ao Salvador, Ele nos dará tudo o que precisamos para estarmos prontos para o céu. Se você ainda tem sua Bíblia aberta, Chris, você poderia ir para Ezequiel 36 e ler para nós os versos 26 e 27. Claro, dê-me só um segundo. Tudo bem, diz: Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e os observeis. Isso é o que Yahweh fará por você, uma vez que você não consegue se preparar sozinho. Eu não consigo me preparar sozinho, mas podemos pedir a Ele que nos prepare e de que nos rendamos ao processo de santificação. Não espere. Faça essa rendição completa hoje. Peça a Ele que faça você querer se entregar a Ele em todos os sentidos da vida. Cada dia que passa é um passo a mais para nos aproximarmos do dia em que a marca da besta será imposta. Agora é a hora de fazer uma entrega completa a Yahweh e aceitar o dom da salvação e confiar nele para que ele nos ajude a estarmos prontos para aquele grande dia. Junte-se a nós amanhã novamente. E até lá, e lembre-se, Yahweh te ama e Ele é digno de confiança.
Você ouviu a rádio WLC. Este programa, bem como os episódios passados na rádio WLC, estão disponíveis para download em nosso site. Eles são excelentes para compartilhar com amigos e em estudos bíblicos. É também um recurso fantástico para aqueles que realizam seus cultos a Yahuwah, sozinhos ou com a família. Se você deseja ouvir os programas da rádio WLC, visite nosso site no www.worldlastchance.com/português. Clique na opção WLC Rádio na parte superior esquerda da página inicial. Isso permitirá que você baixe os episódios no seu idioma preferido. Há também artigos e vídeos disponíveis em diversos idiomas. Participe conosco novamente amanhã com uma nova mensagem cheia de verdade na WBCQ, em 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador.